Olá, povo de Deus, shalom a todos e que a paz do Senhor se estenda a cada coração nesse momento. Meu querido, minha querida, eu quero trazer uma breve palavra para reflexão de cada um de vocês que nesse momento me assistem e espero que em nome de Jesus a palavra do Senhor possa alcançar o objetivo dela dentro do teu coração nesse momento. Amém? Então, em 2 Reis, capítulo 5, verso 1, a palavra do Senhor está dizendo o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ora, era grande homem diante do seu senhor e muito conhecido, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Meu Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. E nesse momento, Senhor, que essa palavra possa ser semeada em terrenos férteis, em corações abertos, em corações onde que as pessoas vão absorver essa palavra e entender o propósito da mesma em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu querido, minha querida, a primeira instância nós podemos observar que a Bíblia Sagrada nos fala sobre um homem, um comandante, um homem respeitado naquela nação, naquela região, por toda a Síria. Aquele homem era respeitado, era um senhor do seu rei, do rei da Síria. E o rei da Síria, ele tinha uma intimidade muito grande com esse homem, tinha um respeito muito grande, tinha um carinho muito grande pelo Naamã, o comandante do exército. Então, na saída de Israel, após uma batalha, Naamã traz consigo uma garota, uma serva, e leva para dentro de sua própria casa esta serva e a deixa à disposição de sua esposa. Então, Naamã, nós já observamos que ele é um homem leproso, é um homem que tinha uma certa enfermidade incurável naquela época. E nós bem sabemos que todos os leprosos daquela época tinham que ser retirados, afastados no meio da população. Eles não podiam ficar diante das pessoas. Então nós entendemos que Naamã, ele escondia essa sua lepra debaixo de uma roupa de um comandante de exército. Não estou falando de uma veste qualquer. Estou falando da melhor veste. Abaixo da veste do rei era as vestes de Naamã. Todas as suas vestes prateadas, os seus peitorais de guerra, todo o seu escudo de guerra, as suas vestes de guerra, a sua máscara, o seu capacete de guerra. Então toda aquela roupa escondia a pele de Naamã. A única coisa que podia contemplar eram os olhos de Naamã. Então o seu capacete escondia sua face. Então o povo não sabia que aquele homem era leproso. E quando, dada uma certa circunstância, talvez a mulher de Naamã estava em casa tomando um café da tarde junto com algumas amigas, e aquela moça, aquela jovem, aquela serva, limpando a casa, de repente ela ouve aquela senhora dizer para uma das suas íntimas: o meu marido é leproso. Ou seja, meu querido, minha querida, resumindo a história, aquela mulher estava dizendo: o meu marido não pode deitar na mesma cama que eu, o meu marido não pode ter relações comigo, o meu marido não pode ficar no mesmo quarto e nem tomar banho no mesmo banheiro que eu. Então aquela mulher, com aquele apego no coração, decide contar para alguém, e aquela menina ouve essa palavra. Aquela menina escuta o que aquela mulher disse, e de repente, uma única vez, dizendo uma só coisa, ela profetiza, ela libera uma palavra vinda dos céus e começa a falar para aquela mulher.
Ah, se o meu Senhor fosse visitar um homem que está lá em Samaria, o mesmo o limparia de sua lepra. Então, nesse momento, essa menina, ela liberou uma palavra, dizendo, o mesmo o livraria dessa lepra. Meu querido, minha querida, aquela menina, vamos lembrar que ela não tinha nada a ver com isso. Vamos lembrar que ela estava sendo escravizada. Vamos lembrar que ela não recebia pelo suor do seu trabalho. Vamos lembrar que ela foi retirada à força do meio de sua nação. Vamos lembrar que ela entrou dentro da Síria, para dentro da casa de Naamã, amarrada pelas mãos e talvez arrastada por um cavalo até a Síria. Meu querido, minha querida, e essa menina, o Espírito Santo toca no coração dela para que ela profetiza, libera uma palavra de bênção, libera uma palavra dando àquele homem um norte. E nesse momento, aquele homem mais rápido possível, ele pega o seu cavalo e vai direto para a casa do rei da Síria. E vira para aquele homem e fala a seguinte palavra: ó meu rei, assim disse aquela menina, assim e assim disse ela, que se eu fosse a Samaria na casa de um homem, eu seria limpo da minha lepra. Então o rei na mesma hora escreve uma carta, manda para o rei de Israel e manda junto com essa carta vários ouros, vertes, caras, prata, ciclos em dinheiro, muito dinheiro, e junto com esse dinheiro essa carta vai com ele o Naamã, o comandante do exército. Mas quando essa carta ela chega diante do rei, o rei de Israel, e ele rasga suas vestes após ler essa carta e diz: sou eu por acaso algum Deus para sarar alguém de uma lepra, para curar alguém de uma enfermidade? O rei de Israel naquele momento entendia de governo, entendia de administração, entendia de autoridade, entendia das leis da época, mas não entendia das leis de Deus, não entendia do que nós, eu e você, que somos cristão, que somos servo de Deus, e isso aquele rei não entendia. Então nesse momento aquele rei, ele diz para si mesmo: o rei da Síria está procurando ocasião para nos atacar novamente, porque o rei de Israel não tinha condições nenhuma de curar o comandante do exército da Síria. E nesse momento o profeta que estava em sua casa orando, falando com Deus, em sua meditação, talvez lendo a Torá, a Sagrada Escritura, nesse momento ele ouve dizer que o rei rasgou as suas vestes, porque não tinha como curar o comandante do exército da Síria. E nesse momento, meu querido, minha querida, Eliseu dá uma palavra meia forte para o rei de Israel, sendo ele um profeta da época. Mas a Bíblia está dizendo: como podes tu dizer que em profeta não há Israel? Manda ele lá na minha casa, bater na minha porta, e saberás que em Israel ainda há um Deus. Então, meu querido, minha querida, essa palavra eu acredito que não ficou só por aí. Essa palavra eu acredito que Eliseu chega na casa do rei de Israel e começa a dizer: você precisa acreditar no Deus que você serve, você precisa se converter e servir a Deus verdadeiramente. Você não pode temer a homens, muito pelo contrário, você tem que submeter-se aos princípios de Deus e não se preocupar com as coisas terrenas. Eu imagino Eliseu brigando com aquele rei, dando para ele um sermão, assim como João Batista dava um sermão, dizendo para ele algumas verdades sobre a palavra de Deus. Então, nesse momento, o profeta Naamã, quando descobre que não tinha jeito mais para sua situação, de repente um homem diz, enviado por Eliseu até Naamã, e fala para ele assim: Naamã, vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, então, nesse momento, estava na porta do profeta Eliseu. Talvez ele queria que Eliseu saísse de dentro da sua casa, o profeta saísse da sua oração, da sua meditação na palavra de Deus, e tocasse Eliseu, fazendo ali uma oração, colocando sobre ele as suas mãos,
E naquele momento a lepra se desfazia do corpo dele, sendo ele renovado daquela enfermidade. Então talvez, eu imagino aquele homem chegando com 2 cavaleiros na frente, as suas bandeiras, a bandeira da Síria erguida, numa carruagem diferenciada, e junto com toda a sua tropa, chega marchando diante da casa de Eliseu. E Eliseu não é permitido receber aquele homem. Por quê? Porque Deus, ele não agrada de arrogância. Deus não agrada de grandeza. Muito pelo contrário, Deus agrada dos humildes. Se aquele homem chegasse diante do profeta Eliseu com um pouco de humildade, com um pouco de sabedoria, com um pouquinho menos de grandeza, talvez Deus permitia aquele homem ser atendido naquele momento. Então Eliseu, quando manda o seu servo avisar, dá o recado para o grande comandante, naquele momento o grande comandante volta, Naamã retorna resmungando, falando mal daquele profeta, falando mal, porque ele queria uma coisa, mas o propósito de Deus é outra. Ei, meu querido, minha querida, não se preocupe com o que você está passando hoje. Talvez você ache que você está sendo injustiçado, talvez você ache que o que você está passando é para te derrubar. Não, meu querido, minha querida. Toda aprovação, ela vem para nos trazer maturidade. Toda provação, ela vem para nos trazer algum renovo na nossa vida. E é onde você menos espera que você vai ser tocado, é aí que Deus quer te tocar. Naamã, ele foi tocado numa área que mexia muito no interior dele. Ele queria ficar no secreto, mas Deus queria mostrar para todos que ainda há Deus em Israel. Deus queria mostrar para todos que o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, Deus dos deuses, pode fazer todas as coisas e um pouco mais, e muito mais. Então nesse momento ele volta bravo, enraivecido, e dado uma certa hora, o rei Naamã, o comandante Naamã, ele diz: vamos voltar e vamos destruir tudo. E os soldados que estavam do lado dele talvez diziam: sim, Senhor, nós já vencemos uma vez, vamos lá e vamos vencer 2 vezes. Então de repente levanta um servo. A minha Bíblia está dizendo que um servo chega diante de Naamã e dá para ele uns conselhos. Talvez aquele servo fala para ele assim: ei, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, você faria? Sim, eu faria. Se o profeta tivesse pedido para você matar os leões da região, você não os mataria? Sim. Se o profeta tivesse pedido para você trazer as espadas de todos os gigantes da região, você não trazia? Sim, eu trazia. Então por que não mergulhar 7 vezes em um rio, que é muito mais fácil? Então nesse momento, aquele rei, ele pensa um pouco e diz: é verdade, por que não mergulhar? E ele vai lá, tira suas vestes, se dispõe diante de todo mundo e entra dentro das águas durante 7 vezes. Mas mesmo assim, um pouco antes de mergulhar, ele questiona. Ele fala o nome de 2 rios daquela região, que eram os rios melhores daquela época. Eram os rios mais puros, eram os rios mais formosos, mas a cura estava no Rio Jordão, o milagre estava ali dentro. Então ele mergulha e se levanta, retorna curado da sua lepra. Ele vai para casa? Não. Ele vai para a casa do profeta, retorna para a casa do profeta. Ei, meu querido, minha querida, lembra que todo aquele que serve ao Senhor, ele serve com um propósito, ele serve com um norte. Eu quero dizer para você que a sua recompensa, ela vai vir do eterno, mas ela vai vir no tempo certo. Quando Naamã retorna para Eliseu, Naamã leva consigo toda aquela riqueza. Lembra a riqueza que eu falei para vocês, que o rei da Síria mandara para aquele profeta? Então ele leva aquelas vestes reais, ele leva vários ciclos em dinheiro e leva muito ouro também. E bate novamente na porta de Eliseu e fala: Eliseu, não há outro Deus no mundo a não ser em Israel. E oferece para ele todo aquele dinheiro que talvez resolveria todo o problema daquele profeta. Mas aquele profeta não tinha problema. Ele tinha Deus no coração. Aquele profeta talvez tinha dívida. Aquele profeta talvez precisava comprar alguma coisa para dentro da sua casa. Aquele profeta talvez precisava melhorar as situações dos seus servos. Mas aquela bênção não era para ele. O tempo de Deus ainda não havia se manifestado por profeta Eliseu. Entenda isso, meu querido. Não queira para você aquilo que é do seu irmão. Não queira tomar a riqueza que é do seu irmão.
irmão. Então naquele momento, o Naamã, o comandante, ele insiste, mas o profeta Eliseu não fica com aquele dinheiro, com aquela riqueza. E quando ele vira as costas para voltar, ele fala apenas uma coisa: ei, me dá um pouco de terra que eu vou colocar numa mula e vou levar toda essa terra lá para minha casa, lá para a Síria, para minha terra. Porque todas as vezes, todos os dias, eu tenho que adorar ao meu Deus junto com o meu rei. Eu tenho que estar ali para pregar na mão do meu rei. Quando ele ajoelha e adora, eu o sustento para ajoelhar, eu o sustento para se erguer. Então, Naamã, ele fazia parte daquela idolatria, meu querido, minha querida, mesmo sabendo que foi o Deus de Israel que o curou. Mas para auxiliar o seu rei, ele estava ali, não mais para servir aquele Deus. Para auxiliar o seu rei, ele estava no templo daquele Deus da Síria, mas não para servir ao Deus da Síria. E aí você me pergunta: ei Alex, o que ele fez com essa terra? Já nós vamos chegar lá. Então Eliseu volta para casa com a terra e toda aquela riqueza, toda aquela prata, todo aquele ouro, tudo aquilo, com seus animais carregando, e de repente Geazi vai correndo atrás do comandante e consegue pegar para ele parte daquela riqueza, consegue pegar para ele parte daquele dinheiro, a menor parte, um pouquinho de coisa ele pegou e retorna para Samaria. De repente vem por sobre de Geazi uma grande lepra, uma grande enfermidade. Por isso que eu disse para você: não queira pegar aquilo que não é seu, não almeje aquilo que não é seu, não cresça o olho naquilo que não é seu, porque o melhor de Deus está para vir por sobre a tua vida. Ora, ajoelhe no chão, cara no pó, lendo a Bíblia. O seu tempo vai chegar. Não murmure porque o tempo do seu irmão chegou, não. Aguarda em Deus, que o melhor de Deus está por vir. E aquele homem permaneceu leproso. A Bíblia não fala sobre a cura de Geazi, não. Então está lembrando agora que Naamã, ele continua caminhando para sua casa. Ele não podia devolver aquele dinheiro para o rei da Síria, porque seria uma afronta o rei de Israel, o profeta, ter negado toda aquela riqueza, ter negado todo aquele dinheiro. Então ele não podia entregar, que se ele entrega, outra guerra seria travada contra aquela terra, contra o Deus de Israel. E Naamã não queria isso. Então, meu querido, minha querida, agora eu vou falar para você o porquê que ele levou aquela terra, aquela terra sagrada. Naamã, ele não queria mais servir o Deus da Síria, ele não queria mais adorar o Deus da Síria, porque foi o Deus de Israel que o curou. Então ele não queria adorar a Deus de Israel em cima de terras estranhas. Ele não queria servir a Deus de Israel no mesmo ambiente, na mesma terra que o Deus da Síria. Então ele pega toda aquela terra, todo aqueles balai de terra, joga no chão, talvez num canto separado da sua casa, e esparrama, abre aquela terra. E em cima daquela terra santa que ele levou, ele adora o Deus vivo, ele adora o Rei de Israel, ele adora o Senhor dos Senhores, porque agora ele não está mais em terra estranha, ele está pisando sobre uma terra santa. Em nome de Jesus, meus queridos, aprenda a reconhecer o nosso Deus, aprenda a reconhecer o Criador de toda a existência, onde você estiver, em nome de Jesus. Meu querido, agora você está lembrando que ele voltou com toda aquela riqueza. Irmão Alex, o que ele fez? Ele enterrou aquela riqueza? Não. Ele distribuiu entre os pobres? Não. Ele entregou para os seus soldados? Não. Você está lembrando lá atrás de uma menina que estava trabalhando dentro da casa de Naamã, limpando os móveis, sempre louvando a Deus e exaltando ao Senhor, abriu a boca só para profetizar e nunca falou mal do seu Senhor, nunca falou mal da sua senhora. O tempo dela chegou, toda aquela riqueza foi dada a ela, toda aquela fortuna foi dada a ela. Ei, meu querido, minha querida, o tempo de Deus vai chegar para a sua vida. Então se mantenha firme, se mantenha fiel, porque o tempo de Deus há de se manifestar. Você lembra que lá no começo da leitura ela foi tomada como escrava de Jerusalém a Samaria, caminhando, talvez sendo arrastada por uma corda amarrada pelas suas mãos, tendo que caminhar atrás dos cavalos ou atrás da carruagem do grande comandante. Agora ela está retornando para sua terra, colhendo seus frutos, com seus molhos nas suas costas, porque ela semeou com lágrima, ela semeou com choro, com pranto, mas nunca desviou o coração eterno. Então o eterno tempo de
o tempo de retribuir para aquela moça. Tudo que ela passou chegou na vida dela. Ela entra na Síria chorando, derramando lágrimas, mas sai da Síria com uma veste diferente, com um saco de ouro pendurado em seu cavalo e com a cabeça erguida, dizendo: eu venci, eu rompi, eu consegui derrubar o meu gigante. Então, meu querido, aquela menina volta para sua terra, cantando o hino da vitória, exaltando ao Criador. Ei, meu querido, minha querida, vale a pena ser fiel. Abre a sua boca e profetiza, mesmo estando tu em terra estranha, mesmo estando tu no teu trabalho, profetiza, mesmo estando tu dentro do ônibus, profetiza, porque a bênção do Senhor vai chegar até você, vai te alcançar, e você vai voltar para a tua casa, levando consigo a colheita da sua semeadura. Em nome de Jesus, abra sua boca e profetiza nessa terra, porque todos nós estamos em terra estranha. A nossa maior riqueza há de vir quando a trombeta soar e o grande céu se abrir e nós irmos morar na cidade santa, onde lá está o ouro, onde lá está a prata, onde lá está todo o diamante, as ruas são feitas de cristais. Então, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, sejas tu um profeta nessa geração, para a honra e glória do Senhor. Leve um abraço do irmão Alex, que Deus te abençoe. Não deixe de ter contigo uma Bíblia Sagrada, meu querido, minha querida. Shalom a todos. Em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém e amém, meu querido.